de o grego ser uma língua morta, que a gente já diz tradutor, traidor. A gente tem controvérsias sobre a obra de Nietzsche, que a gente pode ver no museu. Imagina sobre Aristóteles, né, que é a cópia da cópia da cópia da cópia da cópia da cópia da cópia de um sujeito que a gente não sabe, sobre o qual a gente não sabe praticamente nada. Então, essa minha primeira tese é a seguinte, que os próprios retóricos acreditam. Se você perguntar a um retórico, você é filósofo? Ele vai dizer, não, eu sou retórico. Porque é uma metonímia, a filosofia ontológica, ou seja, a filosofia da verdade, do ser, se apossou de tal maneira da história da filosofia, que se tornou sinônimo de filosofia. É como chamar toda lâmina de gilete. Você chama uma determinada direção filosófica de filosofia. E tudo que não é dirigido à verdade deixa de ser filosofia. Mas nós não estamos falando de filoaletheia, de amor à verdade. Filosofia é amor à sabedoria. E a sabedoria não está na ontologia. A sabedoria está na retórica. Então a minha primeira tese é essa. Retórica é filosofia. Agora é uma filosofia que não crê na possibilidade da verdade. Ou, suavizando um pouco, que os enunciados verdadeiros são totalmente desimportantes. Eles não servem para muita coisa. Servem para ir para a Lua e construir pontes e estradas. Mas os verdadeiros problemas humanos não são problemas que possam ser resolvidos assim. Os verdadeiros problemas humanos são os problemas da prudência e não os problemas da ciência. Pois bem, a retórica nasceu com os seres humanos, claro, mas retórica como metalinguagem, ou seja, o estudo dessa faculdade humana, o estudo dessa arte de convencer, mas não só convencer, vocês vão ver na minha outra tese, mas vamos começar com convencer. O estudo dessa arte de convencer os seres humanos tem uma data de nascimento na Grécia clássica, mas antes da hegemonia de Atenas. Os eruditos admitem, inclusive eu consultei vários retóricos portugueses, a retórica em Portugal é forte, embora não, que eu saiba, os colegas portugueses sabem melhor do que eu, na faculdade de Direito. Eu tenho aqui vários rodapés, e depois eu passarei o texto para o professor Fernando Araújo, com essas referências. Eu procurei me concentrar um pouco na literatura portuguesa. Tem um grande retórico aqui chamado Manuel Alexandre, que é um erudito e que eu consultei bastante. Então eles dizem, esses eruditos, né, que a retórica nasceu na Grécia depois de duas tiranias bem longas na Sicília. E esses tiranos expropriaram as terras dos cidadãos. Depois, quando voltou a aristocracia, havia um problema saber o que era de quem, já que se passaram tantas décadas com essa expropriação. E aí eles começaram a perceber que nem todo mundo sabia defender suas ideias em juízo. Vejam que isso foi antes da sofística. E aí começaram a contratar pessoas que eram mais loquazes e argumentavam melhor para fazer essa defesa por eles, em juízo, a respeito do direito de propriedade. A retórica nasceu graças ao direito de propriedade. E aí, aí já uma controvérsia bem erudita, e se eram duas pessoas ou uma só, o Córax e o Tísias. Alguns dizem que é um só. Tísias, o corvo, porque Córax, em grego pré-ático, significa o corvo. Talvez porque ele falasse muito, graciasse muito, ele ganhou essa alcunha de o corvo. Ou então eram duas pessoas. Esses dois foram os primeiros a prestar atenção nisso, mas não apenas. Eles escreveram uma espécie de manual de advocacia. Como fazer para convencer os outros? Claro que essa obra se perdeu. Nós sabemos de sua existência apenas pela doxografia, dos comentários, dos outros contemporâneos e posteriores a respeito desses dois grandes advogados. Depois a retórica se sofistica com a sofística. Aí ela já ganha contornos filosóficos. Ela deixa de ser uma arte de persuadir em juízo e passa a ser uma filosofia. Inclusive, sofista quer dizer sábio. Vejam como é a porosidade das palavras. Hoje, sofista se transformou quase que num insulto. Outro dia eu estava no Rio de Janeiro num debate com uma pessoa
pouco sensível, vamos dizer assim, um jurista nada filosófico, e ele disse que eu era um sofista patético. Aí eu disse, puxa, muito obrigado. Eu nunca ouvi dois elogios assim ao mesmo tempo, tão fundamentais. Né? Só que pena que o senhor não sabe nem o que é sofista e nem o que é patético. Por isso que o senhor está me chamando disso. Isso é o que é o sucesso de Platão e Aristóteles, né? Que fez com que uma palavra que quer dizer um elogio se transformasse num insulto. Não? Imagine você ter dois inimigos tão poderosos quanto a religião e depois a ciência. Essa é a maldição dos retóricos. Né? Primeiro perseguidos pelos religiosos. Por quê? Por causa da ideia de verdade. Depois a ciência substitui a religião como a mãe da verdade. Mas se vocês prestarem atenção, a ciência também é retórica. Eu tenho até falado para físicos quânticos. Eu fiz uma palestra para um monte de físicos quânticos e eu mal sei as 4 operações. Não? Mas veja, Plutão não era um planeta, depois não é mais. Não é? A física de Newton servia para tudo, hoje só serve para dirigir automóvel. Saindo da Terra, ela já não vale nada. E Einstein também já está sendo derrubado pelos físicos quânticos. E a ciência também são o que o direito é, apenas relatos. Tá? Para não ficar falando textos, e os senhores e as senhoras não pensarem que eu estou me referindo só ao texto, eu vou falar em relato, que são os relatos textuais, os relatos orais e os relatos gestuais, como costume jurídico, que é uma norma jurídica que se expressa por meio de gestos.